Olá, boa noite. Esperando o Fábio entrar. Boa noite, pessoal. E aí, Boa noite, Fábio? Boa noite. tudo bem? Tudo e você? Graças a Deus, tudo bem. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. O pessoal está entrando aí, sejam bem-vindos, né? Mais um dia, vamos falar aí sobre um assunto bem bacana, né? Uma continuidade do que a gente falou na última live, né, Darcy? Sim. A gente ficou até na dúvida se colocava continuidade ou não, porque é uma continuidade, mas foi muito conceitual, né? A última live e Sim, agora é prática mesmo. sim, com certeza. Pode ficar à vontade, tá? Iniciando aí, nós vamos falando aqui também. Eu e o Fábio, a gente decidiu que a gente ia fazer mais uma live, porque era necessário, para que vocês possam aproveitar realmente o conhecimento em relação ao dinheiro, porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente aprende, mais a gente consegue colocar em prática. Essa semana eu estava assistindo um curso online e que falava que o adulto não aprende como criança. Então, muitas das vezes a gente vê a gente estudando muito conteúdo e às vezes a gente não consegue colocar em prática. E a nossa vida adulta exige muita prática. Então, quanto mais Sim, aprendizado a gente. Na verdade, primeiro a gente erra, né? Quanto mais erros a gente tem, mais a gente busca conhecimento e aí a gente vai colocando aquilo em prática. Então, esse processo é o processo de aprendizado do adulto, né? Primeiro a gente erra, a criança ela já começa aprendendo, independente de dela errar ou não. Mas a gente que é adulta, a gente erra. Então, tem muitas pessoas que não sabem lidar com dinheiro, não conseguem lidar com dinheiro, porque não é um aprendizado que a gente tem desde a infância. Algumas pessoas têm esse privilégio. Dos pais ou de algum adulto que ensina e tem esse conhecimento, né? Então, também não é a cultura, né? Aqui no Brasil, o aprendizado, o ensino está muito em evidência, eu acho que de uns 5 anos para cá, essa questão de muitas empresas de investimento fazerem muita propaganda, o YouTube com muito conhecimento mesmo em relação a formas de investimento, vai trazendo mais conhecimento, mais clareza, e a gente consegue desenvolver um planejamento mais eficaz, não é isso, Fábio? sim, com certeza. Na verdade, assim, uma das coisas que eu acredito ser mais necessárias hoje, principalmente no momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, é a gente realinhar as coisas e uma das coisas fundamentais é a capacidade de lidar com o dinheiro, né, desenvolver a habilidade de lidar com o dinheiro. E isso também vai muito assim, tem pessoas que ele tem uma certa habilidade, sabe, precisa ser desenvolvida, né, tem pessoas que têm grande dificuldade. Isso vai também muito ligado ao perfil de cada pessoa também, né? E, e isso impacta muito, tanto positivamente quando se tem uma boa gestão do dinheiro na nossa vida como um todo, o arranjo ali, quanto também negativo quando não se tem, né? E isso são estudos comprovados aí, a gente, como eu citei na live anterior, são estudos do Banco Central, onde tem uma preocupação em implantar uma melhor educação financeira para, é, para o brasileiro em si, né? Porque a gente não tem isso aí. Fato de que, quando chegou nessa pandemia, nós temos dois grandes problemas, né? Nós temos uma questão que é a pandemia em si, que é uma crise na área da saúde, mas também nós temos a preocupação com a crise financeira, né? E como estar nesse meio e você
poder sobressair lá na frente e ter um resultado positivo, né? Então, assim, nesse contexto que eu achei bem interessante a outra live, como você falou, que nós falamos muito parte voltada para a teoria, né? Como que é a questão das habilidades que a gente tem que desenvolver, né? A parte ligada à crença com relação ao dinheiro, tudo isso. E hoje a intenção nossa é falar um pouquinho de como você tem aquela primeira parte da teoria ali e como que você pode pegar e fazer alguma coisa na prática para começar a mudar aí a mentalidade sobre o dinheiro e também, de certa forma, adquirir o conhecimento, né? Então, nós trouxemos aí, a gente discutiu algumas coisas, né, com relação aí a desejo, necessidade, que a gente tem que ter essa prudência. E hoje a gente vai falar mais aí de como aplicar isso na prática hoje, principalmente no nosso orçamento familiar, né, Darcy? Com Sim. relação aí às nossas despesas, né? O que é necessário, o que às vezes é desejo, né? Então a gente ter essa definição e poder separar um pouco isso aí. O principal que a gente vai abordar nessa live hoje vai ser o como, né? Como fazer. Mas Sim, eu queria falar um pouquinho para exemplificar que às vezes, igual esse momento da pandemia, deixou muita gente em situação difícil mesmo. Pessoas perdendo emprego, existem pessoas que tiveram que fechar a empresa aqui em Caratinga, muitos restaurantes, barzinhos de noite já fecharam. Isso no Brasil inteiro. Eles fizeram um levantamento que durante o início da pandemia, eles falaram que as empresas, micro e pequenas empresas, conseguiriam segurar um fluxo de caixa de 27 dias. E que empresas como grandes lojas de âncora de shopping conseguiriam 45 dias. Então, pensa quantos dias a gente já está nessa situação em que empresas não conseguem vender, não conseguem se manter. Então, a gente precisa, no momento desse, que é o momento realmente de aprendizado, é o momento que a gente vai começar. Quem não começou ainda a ter sua reserva, quem ainda não tem organizado a sua vida financeira, esse é o momento de se organizar, sim, de entender que o mundo parou, né? O dia que a Terra parou, o mundo parou. Então a gente pode recomeçar. No livro do Tony Robbins também, ele falava Desperte seu gigante interior. Ele fala em um trecho lá que ele estava muito bem financeiramente e aí de repente um sócio dele roubou, acho que se eu não me engano, 500 mil dele. E aí ele ficou devendo 700 e não sei quantos mil. E aí ele ficou louco e começou a buscar formas de pagar isso. Uma coisa, entre aspas, impagável na cabeça dele na época. Ele fala, não sabia como, né? Porque eu estava ganhando dinheiro, mas com a venda de livros, isso com a venda de livros. Mas tinha colaboradores, tinha pessoas. E aí um bilionário que ele conhecia foi conversar com ele e falou com ele: você não está sabendo usar seu dinheiro, você tem que colocar seu dinheiro para trabalhar para você e não você trabalhar pelo dinheiro. E aí foi sim, quando com ele certeza. aprendeu a lidar com situações adversas na vida dele. Então, o que eu quero dizer para vocês depois que eu li esse livro, eu falei assim, se ele conseguiu sair de 700 mil de dívida, por que a gente não consegue, às vezes, quem está devendo um cartão, quem está devendo alguma coisa em algum lugar, um curso, um treinamento, não sei o quê, quem está devendo qualquer coisa tem condição de sair dessa situação. Não é para desesperar, e sim para se organizar e entender o que precisa ser feito. Porque É, existem milhões de brasileiros já numa situação que já estava, né, assim, de muita inadimplência, de muita coisa nesse sentido. E agora, com certeza, até os bancos vão ter que mudar a forma de crédito, a forma de dessa questão, né? sim, na Porque se a verdade, pessoa assim, não tem como pagar, como que vai? é, na verdade já mudou, né? Na verdade, as instituições estão adotando estratégia exatamente até de trabalhar um pouco voltada aí para a área de consultoria, né? Porque é, é uma questão que tem gente que no sistema financeiro a gente chama de alavancado, né? Que é aquela pessoa que toma muito crédito, que às vezes tem uma dificuldade no cartão,
e aí, assim, vira uma bolha, né? Então, assim, se você não controlar, não pulverizar isso mais no longo prazo, reduzir as taxas de juros, que é um momento, por exemplo, bacana para se renegociar, porque a variação de juros no Brasil caiu, está caindo a cada dia, né? Então, assim, é um momento oportuno também para as pessoas colocarem o seu orçamento em dia. E uma coisa interessante no que você falou aí sobre a questão de você ter a habilidade de fazer o dinheiro trabalhar para você, é uma coisa muito interessante aí, a relação entre ganhar dinheiro e gerar dinheiro, né? Ganhar dinheiro é o que, por exemplo, Anthony Robbins estava fazendo, preocupado quanto que eu preciso ganhar, quanto tempo que eu preciso trabalhar para que eu consiga gerar recurso financeiro para me pagar isso. Ele estava focado no problema, mesmo sendo um especialista. Enquanto ele não estava focado na solução, que era que ele precisava gerar dinheiro, né? E é muito diferente essas duas questões. Porque quando você fala em ganhar dinheiro, você está colocando o tempo e mensurando o que você trabalha ou por hora, por dia, ou em uma empreitada, ou qualquer coisa. E quando você fala em gerar dinheiro, é quando você, mesmo não trabalhando, não importa se você ainda está trabalhando, um exemplo é assalariado, ou você tem um trabalho que é autônomo, mas, por exemplo, você precisa de ter uma demanda de tempo para você entregar, isso também é ganhar, mas quando você começa a colocar um pouco de criatividade na hora de você gerenciar aquilo que você tem, aí você começa a gerar. Por exemplo, né? Quando você começa a criar um planejamento, uma organização, e você tem ali um orçamento pessoal, e você começa naquele mês a sobrar alguma coisa. E aquilo ali você começa, por exemplo, na sua conta bancária, antes você ficava negativo, ou ficava no cartão de crédito, né, ou ficava no cheque especial, e você tinha que ganhar cada vez mais e para você suprir. Aí chegava no final do mês, você conseguia, no início do mês, você conseguia cobrir o que você estava devendo. Só que você precisava utilizar de novo, porque você já não tinha reserva. Aí entra juros e entra um monte de coisa. A partir do momento que você faz essa organização e começa a sobrar, você começa a aplicar o dinheiro. E aí que é inverter o caso, né? Você tem duas opções, ou você paga juros ou você recebe. Então, assim, e tem um ditado popular também com relação ao dinheiro, que é bem legal, que entra muito nisso aí, que muita gente fala, e eu acredito que vocês aí já ouviram falar também, que ganha dinheiro quem tem dinheiro. Por quê? As pessoas que têm recurso financeiro, elas têm a habilidade de gerar dinheiro e não de ganhar dinheiro. É diferente isso. Eles colocam o dinheiro trabalhar para eles. Então, assim, tem muitas estratégias. Tem gente que ganha dinheiro pegando crédito, por exemplo. Né? Se você, por exemplo, tem aí uma boa experiência na questão financeira, se você sabe realmente o que você está fazendo. Vou dar só um exemplo como se pode gerar dinheiro. Suponhamos que você encontre uma casa que a pessoa está querendo vender por um valor abaixo de mercado, né? Casa custa 100 mil e aí a pessoa está querendo vender por 80. E aí você fala, opa, peraí, eu não tenho esse recurso todo, vou lá pegar um crédito e comprei a casa. E aí você analisa o seguinte, olha, daqui a 2 anos, ou daqui a um ano, essa casa eu consigo vender ela por 120, porque você não tem pressa, você consegue dosar. E aí você chegou lá na frente, vendeu por 120, e aí você tirou um spread ali de 40 mil, né? Um exemplo, um para outro. E se você pagou 5 mil ou 6 mil de juros, um exemplo, você ainda ganhou aí 5 mil, você ainda ganhou 15 mil. Então isso aí é gerar dinheiro. É uma estratégia, quando você usa a criatividade. Outro exemplo, eu tenho a possibilidade de fazer um curso, por exemplo, na área profissional, por exemplo, que a gente está falando de carreira, eu analiso o seguinte, se eu fizer uma MBA nessa área que é necessária aqui na região, que não tem, na minha área, falta profissionais, eu consigo aumentar a minha rentabilidade mensal, isso é uma estratégia de gerar dinheiro. Eu invisto 10 mil em uma MBA, um exemplo, né? Mas eu calculo, com um ano de mercado e fazendo um trabalho estratégico, eu já tenho visão do que eu vou fazer, eu consigo aumentar a minha rentabilidade por mês com consultoria, com outro tipo de trabalho, ou em torno aí em torno de R$ 2.000 por mês, um exemplo, né? Então, quer dizer, eu investi 10 e vou começar a ter um retorno de
a longo prazo aí de 24 mil por ano. Então, isso são estratégias que onde você utiliza a criatividade, né? Mas primeiro você tem que se organizar para isso. Você tem que estar organizado. Porque não adianta nada você ter uma oportunidade dessa, mas também não estar preparado para ela. Essa que é a diferença, né? Vocês têm que estar sempre preparados para as oportunidades, né? Sim. Vamos entrar aí no que você falou da necessidade do desejo, porque só que a gente já. Eu vou 17 falando a minutos. necessidade e você fala o desejo. A Tá. necessidade é moradia. Bom, o desejo é uma casa própria. Vou dar um exemplo, né? De repente, a nossa necessidade, nós temos que ter um local para a gente morar, mas tem muitas pessoas que às vezes acabam se complicando por querer uma casa própria acima daquela capacidade que ele tem no momento. Então, que isso seja errado, o desejo ele é um ponto inicial para que você se programe para lá na frente você colocar aí um ponto muito interessante que é a importância do tempo e quanto você ganha, quanto que você vai demorar para você construir a casa própria. Mas tem muitas pessoas que no impulso e no desejo acabam construindo uma estrutura que ele não consegue lá na frente, ele está quitando, às vezes pega muito crédito, às vezes acaba se comprometendo nisso aí. Sim. Alimentação. Jantar em um restaurante de luxo. Claro que não é errado você fazer isso, mas sempre, né, é uma questão que aí a gente julga. A alimentação é uma coisa necessária, fundamental, de qualidade, fundamental. Mas hoje, por exemplo, você entre um restaurante e outro, às vezes tem uma qualidade muito boa e você opta por um outro restaurante de luxo e você paga lá em, sei lá, 200, 300 reais para você almoçar, sendo que por 50, 40 você tinha uma qualidade muito boa. É um exemplo, né, de necessidade e desejo. Eu até cheguei a te falar, né? Que lá na Itália eu vi em alguns restaurantes que uma pizza do tamanho de um prato era 20 euros. Quer dizer, 100 Sim, reais. Cento e poucos reais, né? E aí, se você fosse no mercado, você comprava, às vezes, a mesma pizza por, sei lá, 5 euros, 4, 3,99. Então, é uma questão que... E no mercado esquentava. Tem um lugar, ela vem congelada, mas tem um lugar que você já faz para levar para casa. Então, assim, é uma questão. Ah, é bonito, são bonitos os restaurantes em volta dos monumentos e tal. É lindo. Mas qual que é a sua prioridade? A minha é sempre de comprar coisas. E não de. Tem sim, pessoas que gostam de pela experiência da comida e tal. Eu, desde criança, eu sei cozinhar. Então, tudo que eu sei cozinhar, eu nunca pago caro por aquilo, porque eu sei fazer bem. Eu gosto das coisas que eu faço, eu sempre inovo na cozinha. Então, cada um tem uma prioridade. Mas essa questão também sim, do restaurante tem outra. No início da pandemia, eles passaram que muita gente estava pedindo comida em casa, porque não tinha adaptado ainda a vida, né, de ficar em casa. E a gente até falou disso. É importante a gente perceber que algumas pessoas gastaram um dinheiro excessivo no início comprando comida pronta. Podia comprar a mesma coisa no mercado, se programando para ir antes, comprar no mercado e fazer em casa. Porque existem coisas sim, com prontas no certeza. mercado que custam mais Sim, barato. Algumas pessoas não pensaram que ia perder o emprego, não pensaram que ia, sabe? Então a gente precisa realmente prestar atenção qual o momento que eu estou vivendo, né? Essa questão da alimentação é muito isso. com certeza. Com certeza. A Ana Paula até falou aí, uma blusa de 50 reais te cobre, né, do mesmo jeito que uma blusa de 120, né? É um exemplo também, essa questão de roupa, calçado e tudo mais, né? Porque se parar para pensar e observar, quantos calçados que nós temos, né? Será que nós utilizamos todos, né, roupas? Como que a gente utiliza? Será que a gente tem a rotatividade aí, com quanto tempo que você demora para usar uma peça de roupa? Será que tem necessidade de você comprar naquele momento? Né? Então, assim, são coisas que a gente precisa analisar, né? Sim. Tudo é questão de conhecimento. Eu descobri uma vez que eu estava assistindo não sei o que eu estava assistindo, mas
não sei se era um programa de TV, se era um vídeo no YouTube, que a pessoa falava assim, olha, tudo que você tem, se você não está usando há 6 meses, a probabilidade de você usar novamente é mínima. Então, se Então, você tem a possibilidade de usar novamente mínima, já doa, ou já vende, ou já passa para frente aquilo, ao invés de ficar acumulando. E a mesma aham, coisa, aí ela fala, exceto roupas de estações, no caso inverno, que a gente geralmente guarda. Eu sou e assim, eu usa pego no meu outro ano. guarda-roupa, guardo tudo de inverno e coloco as de verão. Aí eu pego as de verão, igual agora quando eu cheguei de viagem, eu coloquei há 2, 3 meses atrás, eu coloquei tudo de verão para cima, guardei e agora eu já estou com as roupas de inverno. E nessa limpeza, Sim. a gente encontra coisas que não estão sendo utilizadas. E uma coisa que me chocou também foi a questão do. Ainda vai chegar. Dos sapatos. Acho que você tem que falar isso. Aham. Transporte. Um carro de luxo, né? Por exemplo, a minha visão, isso não é a visão de todos, né? A gente fala essa questão aí, o meu entendimento, e a gente tem que respeitar a opinião de cada um. Qual que é a opinião que eu tenho sobre carro? A necessidade, o que que o carro ele faz para você? Locomover de um lugar para o outro. Claro que você tem que pensar na qualidade, né, do carro, não pode te deixar na mão na estrada, a segurança, né, e um mínimo de conforto. Mas o que eu ando em um carro 1.0, por exemplo, ou até uma qualidade, pode ser até um pouco mais, né, 2.0, mas que não seja tão de luxo assim, é o mesmo é o mesmo lugar que ele me leva, qualquer outro carro, uma Ferrari ou qualquer outro, também vai me levar até ali. Eu não vou ficar para sempre dentro de um automóvel, eu vou deslocar com ele. Não tem justificativa nenhuma de eu ficar rodando ou ficar. A não ser aquelas pessoas que moram, né? Algumas pessoas que moram dentro de um automóvel, né? Tem até algumas coisas aí, mas é raridade, então a gente tem que pensar nisso, né? Um exemplo, um custo, recentemente, deve ter uns. Recentemente não, já tem um tempo. Tinha um colega meu que tinha um carro e aí a gente parou para analisar, né? Quanto que era o custo do carro dele parado na garagem. E aí ele assustou, porque com seguro, documentação e tudo mais, o carro ficava por R$ 300 sem ele rodar. Aí ele assustou, falou, nossa, esse é meu custo sem eu andar. Falei, seu custo sem se andar. Aí ele pensou, pensou, pensou e trocou o carro, diminuiu o custo sem andar do carro aí por uns torno de R$ 150 e começou a aplicar dinheiro. Então, assim, olha só como que é uma análise muito bem feita, né? A gente tem que pensar nisso. Eu, por 2 vezes, eu tive a oportunidade de comprar um carro. E aí eu falei assim, quer saber? Um carro é uma família, eu vou ter que sustentar ele. Não é só comprar, não é só gasolina. Eu vou ter que fazer revisão nele. Eu tenho que pagar um seguro extra se eu quiser ter um cuidado a mais com ele. Agora a gente. Aí eu tinha tido uma aula há 3 anos atrás no curso de MBA que o professor falou assim, olha, eu fiz as contas de quanto eu gastava com o meu carro e eu vi que se eu pagasse Uber, na época já que o Uber estava bombando em São Paulo, se eu pagar Uber, sai mais em conta do que eu ter um carro. Porque ele era coordenador de curso. Então ele precisava de um carro de luxo. Então o carro dele não podia ser qualquer carro. Um carro mais simples. Ele é coordenador de lá. Então, a sociedade exige status. Quem tem status tem que manter um status. Então, nessa visão, né? Que ainda Sim, tem que claro. ver isso. Status é poder. Um carro de luxo mostra poder, mostra a posição que você está. Então, muitas Sim, coisas é mais aparência mesmo. E a gente entra nesse personagem, né? Tem um personagem que a gente atua. E aí, sim. ele falou, eu fiz as contas, não compensava. Eu prefiro usar Uber. Então, ele usava o Uber e falou, não quero ter carro mais na minha vida. E aí, olha o que está acontecendo hoje. Caratinga hoje tem 2 ou 3 aplicativos já. Um de táxi e 2, eu acho, de É, carro aí. Então, é, já é, está a realidade aqui, 3 anos depois. interessante aí a gente falar um pouquinho dessa tendência, né? Eu acredito que a minha filha, minhas duas filhas não vão ter carro no futuro. Essa é uma visão, né? Por exemplo, com relação aí a até uma recentemente eu estava olhando essa questão de novas tendências. A marca mais valiosa de carro do mundo não é nenhuma que a gente conhece aqui no Brasil, é a Tesla, né?
que é carros elétricos. E eles têm uma metodologia lá de trabalhar o carro de aluguel, igual você falou, né? Tem um grupo de pessoas e aquelas pessoas alugam aquele carro. E aí, assim, a Uber entrou com muita força, principalmente na cidade, porque é uma dificuldade muito grande. Hoje, você ter um carro, por exemplo, na cidade metropolitana, é um problema para você deslocar. Você não tem lugar para estacionar, é muito caro para você estacionar. Tem um amigo meu que ele morou muito tempo no Belo Horizonte, e diz ele que quando voltou para cá, diz ele que a maravilha dele era estacionar, porque aqui é de graça estacionar. E acha vaga em qualquer lugar, diz ele que é uma felicidade, porque lá era um desespero. E aí, assim, as pessoas começam a analisar tudo isso, né? Então, qual que é a tendência? O que está ditando para o futuro? É um consumo mais consciente, né, que é uma questão que as pessoas têm muito pegado aí, trabalhado a questão da sustentabilidade, que isso vem na questão do consumo consciente também, de você poluir menos, de você degradar menos o ambiente e partilhar, né, é uma questão aí de você compartilhar. Para que duas, três pessoas dentro de uma família precisam de ter cada um carro, né? Nós podemos aí compartilhar, ou às vezes as famílias estão deixando de ter carro e utilizando os aplicativos que saem muito mais em conta. Sim. É engraçado que hoje eu estava conversando com a prima minha, ela falou assim, a Caratinga tá cheia de mototáxi. Aí eu falei com ela, pois é, quando eu fazia esse curso em Governador Valadares, eu ia de carro daqui para lá, deixava o carro no meu tio, ligava para o mototáxi quando ele não podia me levar no curso, porque só para parar no estacionamento do prédio onde eu fazia era R$ 30, R$ 20 de estacionamento que eu ia pagar, era R$ 8 a hora. E aí, quando a gente ia ficar o dia inteiro, tinha uma taxa. Ou quando eu ia ficar à noite uma parte, tinha uma taxa ou tinha um desconto da faculdade. Eu nunca parei lá. Nunca parei lá. Porque eu vou pagar R$ 8 a hora. Eu gastava 5 com mototáxi para me levar até no centro. Mais 5 de volta. Então, assim, a gente Então, tem que fazer conta. Uma coisa é ter com certeza. conforto. A minha viagem daqui para lá era de carro, eu não ia de ônibus. Eu ia de carro. É um conforto, é uma rapidez, é um descanso que eu tinha em relação a estudo, porque eu podia chegar mais cedo, eu tinha tranquilidade de ir. Mas quando chegava lá, se o meu tio não pudesse me levar, eu ia de mototáxi. Com certeza. São coisas que a gente precisa analisar, né? E que preço que nós pagamos por, às vezes, alguma coisa que não vai te gerar resultado algum, né? Isso é desejo, né? Sim. Vamos seguindo? Próximo, lazer. Viagem para Cancún, né? Aí o que que acontece? Tem muitas pessoas que, não que a gente é contra a viagem, está dando um exemplo, né? Claro que é interessante você fazer, você conhecer os lugares e tal, mas nem sempre você precisa fazer uma viagem extraordinária para ter lazer, né? E vice-versa, né? Então, quando você pensa em lazer, né, eu vou tirar um dia para mim ficar tranquilo, para mim para uma roça, para mim ler um livro, isso também é lazer. De repente as pessoas associam lazer ao seguinte: se eu não tiver dinheiro, eu não tenho lazer. Tem muita gente que associa assim. Ah, fulano, você não saiu de casa? Ô, rapaz, eu não saí não, porque está apertado, sem dinheiro, por que que eu vou sair? O que que eu vou fazer, né? E a gente escuta isso, né? A gente escuta isso no dia a dia, mas peraí, será que você precisa também 100% só disso para você ter lazer, ter qualidade de vida? Não, a gente tem que analisar essas coisas, né? Sim. Vestuário. Aí eu quero que você dê o Grife. exemplo. É, o interessante é o seguinte, a gente observa e normalmente como as atividades da gente, os contatos, os relacionamentos que a gente tem, e aí nenhum dessas conversas com uma colega, ela falou questão de sapato, né, uma vez comigo, e tinha muito sapato e às vezes nem conseguia usar, ou às vezes até perdia a noção do que ia usar, ficava em dúvida, né. Aí eu comecei a observar e depois disso comecei a perceber, as pessoas não observam tanto assim sapato, as mulheres acham que as pessoas observam, né? É uma coisa que é bacana você ter e tal, mas você ter 20, 30, 40, 50 pares de sapato, você vai demorar 2 anos para você usar aquilo. Normalmente, assim, que tem aquela situação ainda que você tem, as pessoas utilizam sim, principalmente eu tenho observado as mulheres, né? Elas têm certos pares que é para o dia a dia,
outros que é para academia, por exemplo, ocasião ali, outros para outras ocasiões, outros para festas e tudo. Mas aí você tem um tipo de calçado que você vai usar uma vez por ano, olhe lá, né? Então Verão e qual o inverno, custo que é disso, a tal né? da rasteirinha, Verão, agora no inverno, inverno a bota. isso. Bota, aí eu não posso usar a mesma bota, eu tenho que ter duas botas. Aí vem um inverno, você não tem um frio tão acentuado assim, você nem utiliza. Então é só a gente pensar essas coisas, né? Que não é tão observado assim como o nosso imaginário imagina que é. E aí a gente acaba também criando uma bolha nisso aí, porque tem pessoas que têm aí 5 mil, 6, 7, 8 mil de calçados e fica passando aperto para pagar o boleto de cartão de crédito porque comprou mais um, né? Então a gente tem que analisar isso também. Isso é chocante. Quando você falou, porque a gente não para pensar quanto a gente gasta, né? Eu, desde o ano passado, que eu fiz minha primeira viagem internacional para Londres, eu falei assim, gente, para que eu estou gastando isso? Comecei a diminuir radicalmente as minhas despesas, principalmente com roupa, calçado. E aí, quando eu fiz essa última viagem agora também, que eu consegui conhecer 3 países, eu falei assim, eu vou chegar no Brasil agora, eu não compro mais nada, só o que for essencial. Porque a gente vem para fora e eu ainda cometi o erro, que eu falei assim, eu vou comprar umas roupas de frio aqui, básica, mínimo, porque não tem como chegar lá também sem nada. Sim, E acaba que se eu tivesse esperado chegar lá, dava para sentir frio um dia só sabe? Então tem muita se coisa que a gente adaptar. comete de erro antes de ir ou de fazer alguma coisa. Mas o principal é a gente aprender. Você aprendeu, igual Sim, calçado, quando você falou aí. Eu, uma vez, quando eu tinha uns 21 anos, eu contei, eu tinha 35 pares de sapato. E eu fui ver quantos eu usava, não usava nem metade, porque eu só tenho, né, 2 pés. Então não adianta. sim. Aí eu falei assim, eu não quero isso mais. Então hoje em dia eu sou super econômica com calçado. Eu quase não compro. Eu só compro quando um tá assim, precisando, tá acabando. Eu falei assim, agora esse aqui já não tem jeito mais. Mas é muito importante, principalmente, pensar nisso. Gastar 5, Com 6 certeza. mil com calçado. É, hoje eu estava conversando com minhas colegas e eu falei o seguinte, e é interessante a gente observar isso. Hoje a gente compra muito por impulso porque hoje tem um marketing muito forte, né, de oferta de produtos. E eu observei o seguinte, e até comentando com elas, falei, pare para pensar para você ver. As pessoas que elas são financeiramente equilibradas, elas são mais pacientes, elas têm um equilíbrio emocional melhor, né? Elas pensam mais. E é fato, né? Porque você observa, a gente que trabalha na área financeira, e começa também a desenvolver essa parte da inteligência financeira, a gente começa a observar. As pessoas que são mais tranquilas, que são mais sensatas, são mais equilibradas, normalmente são as pessoas que nem sempre 100% é assim, mas normalmente a maioria dessas pessoas elas têm uma habilidade financeira melhor. E aí elas não compram tão por impulso, elas pensam, né? As pessoas são mais inteligentes financeiramente. É um fato que é curioso, é interessante, e assim, associar a inteligência emocional a uma segurança financeira. E principal também que eu vi um vídeo também falando sobre isso, que a rede social é o lugar que mais traz angústia pra gente, que é onde você vê o que o outro tem e você não tem. Então você foca na escassez, você não foca na abundância. Que bom que eu tenho uma casa para morar, que eu tenho, né, um carro para sair, que a minha Sim, viagem, nem que seja daqui para Caratinga, já é uma viagem. Eu considero, eu saio daqui para ir para Caratinga, eu estou na zona rural, é uma viagem. Então, a gente tem que perceber o que a gente tem. Aí eu estava seguindo vários blogs de viagem, porque eu tinha ido viajar. Quando eu cheguei de viagem, você sabe o que eu fiz? Apaguei todos ali do Instagram. Para que eu vou ver foto de viagem se eu não vou viajar agora? Então a gente tem que exatamente. saber, se eu não posso comprar calçada agora, eu não vou seguir blogueirinha que fica postando tudo que ela ganha ali. É, Porque ela ganha para porque ela vai aquilo. te, É para ela controlar o vai te desejo. incentivar a ter um desejo, né? Aí você começa a desejar, desejar. Se você quiser controlar ou cortar qualquer coisa na sua vida, utiliza a primeira estratégia é você cortar aquilo ali
do seu dia a dia, né? Você tem que começar a ter esse ponto de equilíbrio. Senão você vai cair na tentação, sim. Exatamente. Vamos começar, então? Falar o pessoal pegar caneta e papel aí, ó, para anotar. É, Você vamos recebeu o lá. slide que eu te passei, não recebeu? Tá aberto aqui, tá aberto aqui. Vamos A gente começar pode por seguir. essas necessidades? Pão. Necessidades de É. alimentação, né, que você colocar, Isso. o supermercado, o açougue, padaria, feira e outros, né? A casa também, aí a questão de água, luz, gás, TV a cabo, manutenção, PTU e tal. É interessante o seguinte, aí entra numa parte que eu até anotei aqui, que a gente precisa trabalhar a questão de orçamento, né? A gente precisa ter isso aí bem anotado. E para a gente falar nessa questão aí de trabalhar de parte prática, eu até anotei aqui os pilares que a gente precisa de ter para a gente desenvolver um bom orçamento. Primeiro que o orçamento ele tem alguns pontos, que são 4 pontos que a gente precisa deixar bem definido para a gente. O primeiro que você precisa aprender a anotar aquilo que você gasta. Qual que é o grande desafio que a gente tem hoje? Hoje, se eu chego, por exemplo, e a gente vai fazer alguma consultoria ligada à área financeira, eu pergunto quanto que você gasta com algum exemplo, né? Qual que é o seu custo por mês com a sua atividade em si, né? Ou empresa, ou produtor rural. Ah, eu não sei. Você anota? Rapaz, eu precisava anotar, mas não anoto nada. E aí a gente começa a perceber que o primeiro ponto para você ter um arranjo, uma organização, é saber de onde vem e para onde vai o seu dinheiro, né? Então você precisa anotar quanto que você ganha e quanto você gasta. Depois você precisa agrupar a sua situação. Por exemplo, olha, eu ganho aqui 4.000 reais, um exemplo, né? E quais que são as minhas despesas? Minhas despesas de casa, igual você colocou aqui, isso é um agrupamento, né? Alimentação, açougue, padaria, feira e outros, eu agrupei. E depois analisar isso, né? Eu vou pegar, vou colocar tudo no papel, eu grupei por despesa e também por renda, né? As minhas rendas, todas as minhas despesas, e aí eu vou analisar, né? Qual que é a situação minha ali real, onde que eu gasto mais, aonde que isso fica claro para a gente, né? Qual é a despesa que eu tenho? Qual é o custo que eu tenho no supermercado, né? E aí é interessante, tem uma estratégia que eu adotei de supermercado, que, assim, muita gente vai na contramão do que muitas pessoas pensam, e eu vou falar aqui logo no final aqui. E estimar. Estimar é você fazer uma estimativa de curto, médio e longo prazo de como que vai chegar na sua situação no futuro, né? Vou te dar um exemplo. Eu planejo e eu começo a perceber que está sobrando R$ 100 no meu orçamento. Tá. Mês que vem, onde que eu posso cortar alguma coisa para sobrar 150? E a gente começa a analisar isso aí. Então, são os 4 pilares para você ter aí uma definição clara e entender o que vai acontecer com você. Anotar, agrupar, analisar e estimar. Né? Fazer uma estimativa de como está a sua situação. Eu vou dar um exemplo, isso acontece aqui em casa, minha esposa sabe muito bem disso, pode até falar aí também, ela está com supermercado. Supermercado, como as pessoas normalmente elas entendem o seguinte: olha, para que eu consiga ter um controle do que eu gasto por mês, eu tenho que comprar 100% daquilo que eu gasto no mês de uma vez. Normalmente as pessoas pensam assim, tá, é um pensamento, pode dar certo para determinadas pessoas. Mas se você tem uma habilidade já de lidar com o desejo de chegar no supermercado e não comprar uma coisinha a mais daquilo que você necessita, de repente você melhora a sua condição se você comprar só o necessário. Aí o que a gente faz aqui em casa? Normalmente eu compro por semana o necessário. E chega no final do mês, dá uma baita diferença, porque normalmente você compra algumas coisas, você sabe, olha assim, eu vou comprar, vou dar um exemplo aqui, sabonete. Eu vou comprar 10 sabonetes porque o mês passado gastou 10, e esse mês eu acredito que 10 dá. Aí no outro mês você
não gastou aquilo ali, você comprou 2 ou 3. Então você costuma pegar algumas promoções também, é bem interessante, né, você usar essa estratégia. E para mim deu certo, para mim, no meu caso, deu certo eu não ficar comprando, fazendo uma compra só por mês no supermercado e reduziu muito eu comprar o necessário cada vez que eu for no supermercado. Porque para mim não é difícil, a gente tem que analisar isso também. De repente, para você deslocar o seu supermercado, está em outro, tem uma distância maior, tem outro bairro, você tem que pagar estacionamento, uma situação assim, né, que você tem que gastar um pouco mais. Mas no meu caso, eu passo na porta do supermercado toda vez que eu venho para minha casa. Então, 2, 3 minutos parar ali e comprar não tem dificuldade para mim. E é uma coisa que eu descobri quando estava fazendo meu planejamento. Reduziu em torno de 20% o meu supermercado, eu comprando o essencial ali na hora que passar por lá. E é interessante a gente analisar isso, né? Nem sempre uma coisa, uma via de regra lá que alguém colocou para você, no supermercado você tem comprado uma vez e tal, e pronto, aquele mês ali no outro. Não, nem sempre é assim. Pode funcionar de formas diferentes para cada caso. É interessante que a principal coisa, né, que mais faz a gente economizar no supermercado não está no supermercado. Sabe o que é? Sim, É o desperdício. A são, pessoa que não equilibra o uso daquilo em casa. se você Então, tiver um excesso, você vai usando. Tem isso também. e às Exatamente. vezes, e esse comprar por semana, a gente mudou radicalmente aqui em casa, economizou muito mais. Às vezes gasta mais também, porque a gente fica assim, eu queria comer isso essa semana. Aí aquela semana, às vezes, gasta mais. É, É, mas, igual aqui em casa, meu pai teve um problema com ácido úrico, então a gente teve que diminuir a carne. Aí minha irmã estava brincando outro dia, ovo 6 vezes na semana. Mas realmente, porque ele não pode mais comer aquela que ele comia. Então, até nessa questão é um equilíbrio. Tem gente que come uma quantidade de carne que é exagerado. Às vezes come a semana inteira e ainda faz churrasco no final de semana. Então, a gente tem que equilibrar isso aí. O que precisa comer, sim, né? E outra coisa sim, com também, tem certeza. coisas que a gente pode ter em casa. Eu tenho uma prima que mora em um apartamento e ela tem vasos e vasos de horta. Ela vai fazendo as Com hortinhas certeza. dela, até tomate E, cereja. Então é importante. O que eu posso né, economizar? uhum. Interessante que isso vai melhorar a sua qualidade ainda, né? Aqui falando em casa também, Darcy, que a gente já está aí faltando 16 minutos só, né, gente? O Meu Deus. assunto é muito interessante, é muito extenso esse assunto, né? Pode fazer 10 lives aí que a gente vai continuar falando e trazendo coisa nova. Na casa, por exemplo, né? O desperdício, por exemplo, aí que pode até apontar, por exemplo, água, energia, gás, TV a cabo, manutenção, TTU e outros, né? Isso também são despesas que a gente tem, que são despesas aí fixas. Aí é interessante as pessoas entenderem o seguinte: tem muita gente que acha que despesa fixa é quando você paga R$ 100, por exemplo, de internet, é só R$ 100 todo mês. Aí isso é fixo. Eu pago energia, 100. Aí eu vou e pago 150, quer dizer que ela é variável. Não, a varia é a conta, mas você tem que pagar energia todo mês. Então a pessoa tem que entender isso. O que entra no meu orçamento mensalmente, independentemente do valor, é fixo, né? Variável é aquilo que pode acontecer eventualmente de entrar no meu orçamento. Por exemplo, dentro da casa, a manutenção pode ser variável. Ela é variável, né? Por exemplo, chuveiro queimou, manutenção. Então eu tenho que comprar um chuveiro. Eu não vou comprar um chuveiro todo mês. Mas aí, por exemplo, que TV a cabo é outra coisa interessante também, tá? Eu tenho que analisar. Olha só, eu tenho um pacote de TV a cabo e ele tem a disponibilidade de 300 canais na hora que eu quiser. Tá. Quando que você vai assistir isso tudo, né? De repente, o que que acontece? Você assiste muito filme, você assiste muito futebol, dá para você assistir todos os jogos? Não, né? Eu assisto todos os canais? Não. Qual que é o tempo que você tem para assistir televisão? Isso tudo tem que Exato. entrar na Você conta, falou tudo. Você falou tudo. Agora, sabe o né? que? Algumas pessoas gastam muito dinheiro arrumando a casa, comprando móveis caros, coisas muito boas. E E aí não vai usufrui, ver, né? ela passa poucas horas dentro de casa. Em casa. E às vezes um colchão, que Exatamente. é o ideal para ela dormir uma noite boa, não Não tem. preocupa com isso.
ou um É, conforto de outra forma, né? É o que você falou, quantas horas eu tenho para assistir esses 300 canais. E outra é, coisa de dentro de casa também, eu vi o pessoal falando, muitos artistas, pessoas influentes falando assim, que a gente não pode ficar com pijama dentro de casa, que a gente tem que trocar de roupa como se fosse trabalhar. Quem está fazendo home office, né? E aí, dando dicas para você maquiar, arrumar. Eu comecei assim. Depois eu fui vendo, percebendo que eu ia aumentar a minha. Quer dizer, eu poderia economizar na água e na energia, usando uma roupa mais leve. Às vezes eu estou atendendo, se é só daqui para cima, igual a gente está aqui, por que eu não posso usar uma calça mais leve, uma calça mais velha em casa, para poder repetir a roupa chinelinho, uma toda em meia, casa? Hã? um chinelinho, uma meia. Entende? Então, assim, a gente tem que Entendi. entender a situação. Porque às vezes não é uma questão, eu não posso perder minha autoestima. Às vezes é uma questão de economia. Se eu posso economizar Olha na só, lavagem de roupa, por que eu vou é ficar usando? interessante, interessante, Darcy, a gente pontuar uma coisa aí, porque por que tem por trás de um incentivo, né? Dá um exemplo aí, como você falou, famosos, pessoas dando dicas de que você precisa se maquiar, vestir roupa e tal, como se estivesse trabalhando. Incentivo indireto ao consumo, Consumo. porque quem está por trás, quem está pagando ele para fazer aquela propaganda, ele não quer perder negócio, né? E aí a gente, nossa, então quer dizer que se eu não arrumar, se eu ficar de pijama, eu vou perder a autoestima. Aí o seu foco está no externo, né? E eu acredito que é o momento da gente trabalhar o interno. Então você tem que ter inteligência também para perceber, né? O quanto que a mídia ela impulsiona hoje a todo momento. Não, isso é fato, isso é 100% quase das vezes uma intenção por trás de tudo aquilo que faz, tudo aquilo que eles colocam ali e acabam incentivando cada vez mais o consumo e aquilo que eu falei, né? Até na live passada a contradição que existe, né, entre hoje as pessoas pregam muito assim, olha, consumo consciente, sustentabilidade, mas por outro lado tem uma chama que indiretamente induz sempre ao consumo, sempre ao consumo, sempre ao consumo. Então assim a gente tem que analisar tudo isso aí, essa contradição, o que está por trás das coisas, né? E quanto que isso custa para mim também, né? Que isso fazer isso custa dinheiro e a gente vai gastar aquilo que às vezes não tem necessidade. Né? Sim. Vamos passar para o próximo? Quanto tempo Vamos. tem? Eu tô Nós sem temos relógio. 11 minutos. Tá. Então, vamos falar sobre o transporte e educação, né? O transporte, o ônibus, o táxi, a gente tem que anotar quanto gasta, se você não recebe o ticket da empresa, e se recebe também, se inclui no valor do seu salário, né? Claro, Tem que somar, tem que fazer parte, né? tem que fazer Tem. parte. Combustível, Exato. estacionamento, manutenção. Estacionamento é a conta básica. Toda vez que eu vou no centro de Caratinga, eu falo, gente, se eu vou parar o carro 5 ou 15 minutos, vale muito mais a pena eu pagar um estacionamento rápido do que meu carro ser guinchado. Porque às vezes a pessoa, quando o Então, carro é cara, guinchado, tem um custo altíssimo e fala assim, e dois quando, reais. Era uma e quando bate paradinha. no seu carro, tem que ter ali uma lanternagem cinzinha, né? Que é caro, né? Então a gente tem que pensar tudo isso também. Manutenção, IPVA, prestação do carro e outros. Essa manutenção é oficina? Oficina. Que a gente estava Sim. conversando, que a oficina é um custo fixo. Ele vai Custo variar. fixo. Ele vai variar porque o que acontece? Isso vai depender muito. O exemplo que eu vou dar, assim, eu trabalho em diversas cidades. Então, eu rodo, por exemplo, essa semana estava em uma cidade fazendo trabalho e fazendo visita. Então, eu tenho quanto que eu gasto centavo por centavo com o carro durante um ano. Eu sei quantos pneus eu troco, qual que é a manutenção dele, em quantos mil quilômetros eu troco o óleo. Então, a manutenção básica do carro é vida útil, né? Então, óleo, você vai rodar 7.000 quilômetros. Então, é um exemplo, 5.000, 7.000, e depende de cada estrutura, de cada óleo que você coloca. Aí tem essa manutenção no carro e tudo, que a gente não vai entrar aqui nesses detalhes, mas Sim. ele é fixo. Ele Porque é eu tenho fixo. que, é,
Eu tenho que entender que é o seguinte, eu não gasto este mês R$ 300 de manutenção, mas daqui 2 meses eu vou gastar 300. Então ele é 100 por mês, eu tenho que dividir quanto que eu gasto. Né? Exatamente, falou tudo. É dividir. Se O você que já não tem é a despesa fixo. do ano, você já junta mensal. Exato. O que não e o que não é fixo no carro? Pô, veio uma pedra e bateu no para-brisa, que é uma coisa que você não prevê. É, Eu estraguei o para-choque do carro, furou um pneu. Isso não é fixo, né? Isso é uma circunstância. Para isso também tem como a gente fazer um controle, que é a gente criar uma reserva. Eu acredito que se a gente acelerar, até dar alguns exemplos, terminar nesse aqui, aí eu vou falar como que a gente faz dentro do orçamento tá. também para a gente ter garantido essas coisas, né? Sim. Aí depois tem a educação, né? Você pode falar aí também, de educação. Educação, a escola dos filhos, quem paga, né? Faculdade, outros cursos, uniforme, material, livros. E aí a escola dos filhos tem gente que paga aula particular também, né? Para ensinar os Sim. filhos. Eu tenho um exemplo bem bacana com relação à escola dos filhos, né? Eu tenho 2 filhas, tenho uma filha de 1 ano e 10 meses e tenho uma filha de 6 meses. A minha filha de 1 ano e 10 meses, antes dela nascer, ela já tinha reserva dela, mensalmente. Né? Eu distribuo isso ao longo do tempo. Eu imagino que quando chegar no período dela estar lá em um cursinho, um vestibular, ou eu não. É uma questão que às vezes a gente nem sabe, a gente prevê, né? Tem outra coisa também. A gente desenha a vida dos filhos como se fosse pelo aquilo que a gente viveu. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas o certo é que o recurso financeiro ele vai ser necessário para qualquer coisa que for fazer. Então, eu tenho isso aí bem comigo. Outra coisa também é faculdade, né? Igual a questão, vai fazer uma faculdade no futuro? Seu filho vai continuar estudando, vai ter faculdade, vai fazer, não vai fazer, mas você tem que ter essa reserva aí pensando nesse futuro dele, E né? outra coisa que a gente ia falar nessa faculdade, nessa live, é importante, gente, se você vai fazer um curso, uma faculdade, ou um curso mesmo, uma pós, ou um curso para agregar no seu trabalho, você tem que saber quanto esse curso vai te gerar de rentabilidade. Você não pode fazer um curso pensando só em fazer para ter mais um, para estudar mais uma coisa. Você tem que tirar esse Exato. dinheiro, o investimento do curso. Ele serve para Claro, com isso, certeza. para trazer mais Exatamente. conhecimento, para trazer, né, Mas o mais conhecimento tem que conhecimento. tirar resultado para você e para a sociedade também, né? É injusto, às vezes, você fazer um curso, não ter um resultado para você e também não entregar o conhecimento para a sociedade. É uma questão aí que é interessante a gente pensar. Mas assim, nós estamos tendo 6 minutinhos. Eu gostaria de falar uma estratégia interessante no orçamento, né? Que aí, senão a gente não consegue Sim, passar esse detalhe aí. O que é importante a gente ter? Igual essa definição, a gente ter anotado, a gente definir. O orçamento invertido, que é o que a gente estava falando aqui, é o seguinte: você pega primeiro aquilo que você ganha, coloca lá em cima numa planilha. Qual que é a melhor forma de você fazer um orçamento financeiro? Crie a sua própria planilha. Esta é a melhor forma de aprendizado. Você tem vários aplicativos, você pode colocar no caderninho, você pode anotar no celular, você pode fazer o que for. Mas o mais interessante, o que mais cria aprendizado é você criar uma planilha. No Excel pode ser simples, ou cria do seu jeito, mas cria alguma coisa que você utiliza criatividade, porque isso fica e fixa e você cria e desenvolve a inteligência financeira. É o principal ponto que eu gostaria de falar aí com relação a isso. Outro ponto é o seguinte, eu tenho que distribuir. Qual que transformar o meu orçamento em percentual? Eu ganho, exemplo, né? Eu ganho R$ 2.000 por mês. E aí eu tenho que tirar, né, X% para minha filha, para a faculdade da minha filha, eu tenho que tirar X% dos custos fixos e variáveis da minha casa ali, eu tenho que ter um custo fixo, perdão. Eu tenho que tirar água, energia, coloco isso tudo no pacote, né? Então eu gasto ali R$ 800. Um exemplo, supermercado, eu gasto 500, então tem que separar isso. Por que a gente precisa colocar, é interessante você colocar isso em percentuais? Vou dar só um exemplo. Tem aquelas despesas que são variáveis, que ela aparece do nada e você precisa cobrir, não tem jeito. Um exemplo, eu tenho um carro, meu carro furou o pneu, não tem como, é uma circunstância. Eu vou andar com o pneu furado? Não, eu tenho que pagar, eu tenho que parar, eu tenho que pagar, tem que ter um custo disso.
Só que as pessoas que falam assim, não, é importante aplicar 20% daquilo que você ganha por mês de reserva. Isso é uma matemática que é colocada aí no mercado. Tá, mas eu tenho que colocar 20%? Não, eu tenho que comece com um, comece com dois, com três, e vai subindo aos poucos até quando você conseguir. Mas o interessante é você transformar esse percentual, porque se você coloca lá, um exemplo, 20% dá R$ 200. Se todo mês você coloca R$ 200, no mês que você tem uma dificuldade e que você não consegue aí ter o seu 100% do orçamento, aonde que você vai tirar? Você vai tirar nos R$ 200. E aí você quebrou o ciclo. Aí você não cria uma inteligência financeira. Se você coloca em percentual, eu vou colocar 10% disso aqui, ou 20%, por exemplo. Se você tem 1.800, você vai retirar na média geral de tudo. Você vai deixar de comer alguma coisa naquele mês, você vai controlar um gasto, você vai deixar de sair, você vai deixar de comprar um sapato, você vai deixar de fazer alguma coisa, mas você vai colocar R$ 180 guardado, porque aí você continua criando um hábito. Isso é muito importante. O E outra coisa que que é você importante? também falou, Fábio, que é importante, Ah, e é aquela questão do ticket de alimentação, refeição. Às vezes a pessoa não inclui isso no salário, igual o e transporte. tem que incluir. Tem Você que tem que incluir incluir, é um tudo. ganho a mais. E outra coisa, por exemplo, FGTS é uma coisa que as pessoas também não acham que está lá e tal. Isso é um investimento seu, isso é seu, gente. A gente tem que analisar. Entra no orçamento, é um ganho. Outra coisa também interessante é você criar um fundo de reserva, despesas extras, né? É como se fosse assim, uma reserva é quando eu vou criando. Se eu tenho R$ 200 para me aplicar, eu não aplico R$ 200 lá e deixo aquilo lá, assim, como um investimento para qualquer coisa. Eu aplico R$ 100 para investimento e deixo R$ 100 para despesas eventuais. E aí, se não gastei aquele mês, você continua acumulando. Porque quando vir uma circunstância, por exemplo, daqui a um tempo, daqui 3, 4, 5 meses para frente, se o seu pneu do carro furou, você não vai tirar naquela média daquele mês seu, mas você tem uma reserva que vai cobrir as suas despesas circunstanciais do período. Isso é interessante a gente analisar também. É importante a gente ter isso. Antes de você criar um recurso financeiro para você aplicar e ter uma reserva financeira de investimento para você fazer qualquer coisa daqui lá na frente, eu vou comprar, vou guardar aqui para mim ter um curso, para mim fazer um curso, eu vou ter uma reserva para uma aposentadoria, que é muito importante, não vai dar para a gente estar falando isso, mas é muito importante eu pensar a longo prazo. Eu preciso de definir essas questões também, né? Qual que é o risco que eu tenho em média de circunstancial de um mês por outro? Eu tenho R$ 200, então vamos pensar, eu não gastei 200 esse mês, vamos guardar isso aqui, próximo mês e tal. Quando você chegar no percentual aí de ter lá um valor considerável que você acha que não vai gastar ele naquele período, você transforma ele em investimento. Tá? Assim, nós temos 1 minuto. Então Então, vamos esse aí é o despedir do recado que eu pessoal. tinha que dar para você. Gente, muito obrigada vocês que participaram da live. Foi muito bom a participação de vocês. Eu e o Fábio, a gente está à disposição. Manda direct para gente. Quem quiser saber mais, né? A gente pode mandar informações por e-mail. É só mandar para a gente direct, manda o e-mail e a gente manda para vocês, tá bom? Sim, com certeza. As pessoas que tiverem interesse, estou à disposição, a gente pode conversar, né? Tem meu contato aí, tem o da Daisy. Nós estamos aqui à disposição porque é um assunto muito importante para todas as pessoas. E aí a gente precisa disseminar esse conhecimento, né? Então a gente já tem algumas experiências, né? Já tenho tempo aí de 12 anos já quase no mercado financeiro, trabalho nessa área, posso estar ajudando aí vocês a desenvolver essa habilidade, tá? Muito obrigado vocês pela participação Muito e obrigada. até na próxima semana, né? Exatamente. Vamos Um embora. abraço, gente. Tchau. Tchau, gente. Um ótimo final de semana.